mediado. Vou primeiro chamar a mediadora, que é uma querida, uma pessoa fantástica. É a dona Renata Leal, que é editora da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, do Movimento Empreenda. Uma salva de palmas para ela. Super, Renata. Vou chamar para compor o painel aqui com a Renata o Frederico Abrão, da Direito de Ouvir. Cadê o Frederico? Uma salva de palmas para ele, por favor, fica à vontade. Vou chamar também o José Mário Ribeiro, da Cheque Express. Uma salva de palmas. Só gente poderosa, gente, nesse painel. Só gente poderosa. E vou chamar o Albert Salamon Cribelli, isso da Implamed também. Por favor, fica à vontade. Todos com o microfone. Pessoal, boa noite. É bom estar aqui, a virada está sendo super boa. Eu acho que é muito bom ver vocês aqui. Acho que a gente está todo mundo aqui investindo o nosso tempo para troca de conhecimento, para networking, para a gente falar mais de empreendedorismo. E esse painel que a gente tem aqui é quem já venceu. Acho que a gente tem três histórias super boas aqui, que eles vão contar um pouco para a gente. Eu nem vou ficar aqui falando toda a mini bio de cada um. Eu vou pedir para a gente ir direto, até para depois a gente ter um tempo maior aí para as nossas perguntas. Qual dos três prefere começar? Quem que é a apresentação que está aqui na bala já? Frederico? Bora, Frederico. Quer trocar comigo? Não, funcionou. Então vamos Precisava lá. ligar. Você prefere falar sentado ou falar em pé? Eu acho que eu fico mais à vontade em pé. Eu sou meio esparafatoso. Por favor. Meu nome é Frederico, então, né? Sou CEO da Rede de Clínicas Direito de Ouvir. Gostaria de agradecer a Ana pelo convite, né, de estar aqui hoje. E dizer que vim aqui para ouvir, aprender e passar um pouquinho, né, da experiência que a gente tem aí como empreendedor e que acertou em algumas coisas. Bom, sou CEO da Rede de Clínicas Direito de Ouvir. A Rede de Clínicas Direito de Ouvir é hoje a maior empresa de aparelhos auditivos em capilaridade do Brasil. Recentemente, nós fizemos uma fusão com uma multinacional, que é a Amplifon, que é a maior empresa de aparelhos auditivos do mundo. Isso quer dizer o seguinte, que hoje, a cada 10 aparelhos auditivos vendidos no planeta, um aparelho auditivo sai de dentro do nosso grupo. E isso é um número muito importante. E a Direito de Ouvir, eu vou contar como começou a nossa história. Eu sou de família simples, comecei bem lá de baixo mesmo. Meu pai não tem formação, minha mãe também não. E, desde pequeno, fui estimulado a empreender. Eu costumo dizer que eu sou irmão de gêmeos, né? Quem é gêmeo aprende a empreender desde pequeno, porque tem que se diferenciar. Bom, mas o grande empreendimento que eu acho que eu fiz quando era jovem e que me deu assim um gás foi uma criação de galinhas. Nós tínhamos uma vizinha, a vizinha se mudou e deixou lá no quintal do vizinho lá 12 galinhas. E nós assumimos, eu e meu irmão assumimos essa criação de galinhas. E a gente descobriu ali uma universidade, porque nós precisamos acabar com as galinhas, porque elas foram se multiplicando, e a gente precisou acabar com aquilo. E aquilo acabou virando um negócio, e a gente descobriu que tinha um negócio gigantescamente potencial. A gente descobriu que a gente tinha diferencial de competitividade, porque nós tínhamos um produto que competia diretamente com o produto do supermercado, mas que nós tínhamos esse produto na mão, e que a gente tinha um valor agregado muito maior. Além disso, a gente tinha o frango de granja competindo com o nosso frango caipira. Então, todo dia a gente voltava lá da escola, de dia a gente vendia, dia de semana a gente vendia ovo de porta em porta, e aos finais de semana nós vendíamos os frangos na feira. Bom, isso foi uma escola para nós, né? Nós aprendemos a mexer com sazonalidade, aprender a entender o que era sazonalidade, porque tem época do ano que a galinha não bota. Tem outra coisa que nós aprendemos, que é investimento. Nós comprávamos milho para dar para as galinhas. Um dia nós descobrimos que existia ração de postura, e que aquela ração, agregada com a pastagem que a galinha punha, ela virava uma metralhadora botando ovo. Então, o negócio foi ficando cada vez melhor. E depois dessa experiência, né, de empreendimento aí com as galinhas, nós acreditamos que poderíamos empreender mais ainda. E aos 19 anos de idade, eu resolvi montar a minha empresa.
E aí eu fui descobrir que no Brasil, para você montar uma empresa aos 19 anos de idade, você não pode, né? Naquela época não podia. Você é menor de idade. Para ter uma empresa, você precisava ser emancipado. Tive que chegar para o meu pai e pedir para ele me emancipar. Bom, passou essa fase, consegui abrir a empresa. Aí fui descobrir que mudar para uma cidade que você não conhece, longe do seio da família, e montar um negócio é a coisa mais difícil do mundo, né? Você não conhece o lugar, monta um empreendimento no lugar errado, você não tem ninguém para quem ligar para pedir uma referência, né? Então, montar um negócio numa cidade onde você não conhece também era muito difícil. E eu montei esse empreendimento numa cidade onde eu não conhecia, que é Franca. Fui para Franca, onde está o Grupo Algar. Na época, fui até concorrente do Grupo Algar, porque montei uma empresa de telecomunicações, a banda larga estava se dividindo, e eu entrei como concorrente, na época, com a TES. Mas ainda prefiro a CTBC, que é do Grupo Algar, né? Bom, montei a minha empresa, o primeiro ano foi muito difícil, eu só comprei a minha geladeira depois de 1 ano que eu estava lá no meu negócio, morava no fundo e trabalhava na frente. Bom, a empresa começou a caminhar, o primeiro ano foi muito difícil, e aí veio aquela ideia, fecha, não fecha, fecha, não fecha. O que eu fiz? Reinventei o negócio, montei o negócio em outro lugar. Peguei todos os erros que eu tinha feito, reinventei o negócio. Bom, o negócio prosperou e acabei tendo uma loja de celular aí durante algum tempo. E a minha esposa acabou se formando em fonoaudiologia. E aí ela veio me pediu uma ajuda, bem, o que eu vou fazer? Eu acabei de me formar. Eu falei, puxa, estava tão envolvido com meus negócios, agora preciso arrumar alguma coisa para ela fazer. E aí fui ver o que era a profissão de fonoaudiologia. Gente, eu comecei a pesquisar, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar para ela que esse negócio não é bom, né? Porque não era mesmo, né? E comecei a pesquisar, aí descobri que fonoaudiólogo vendia aparelho auditivo. E vi que era um mercado potencial gigantesco. E que envolvia a parte comercial, que era o meu forte, e a parte técnica dela, que era o forte dela. Enfim, falei, vou montar uma clínica para você. Montei, o negócio ia bem, fazia uns 3 meses lá que ela estava com a clínica dela. Me aparece lá a Santa Maria do Rosário, uma senhorinha de uns 80 anos, né, com um aparelho auditivo estragado. E aí ela me perguntou lá, minha esposa me ligou, eu consertava celular, ela falou, bem, você não conserta celular, será que você não dá uma olhada no aparelho auditivo da Dona Maria do Rosário? Falei, opa, daqui 5 minutos eu estou aí. Peguei o aparelho dela, levei lá para o meu laboratório, falei, quem conserta celular, conserta aparelho auditivo, é a mesma coisa. É? Beleza, levei lá para o meu laboratório. E pus o aparelho da Dona Maria do Rosário na benzina, ele tinha molhado, e celular, quando molhava, a gente colocava na benzina. Bom, fui montar o aparelho da Dona Maria do Rosário, ele não cabia na caixa. Gente, eu destruí o aparelho dela. E para contar para minha esposa que eu tinha feito isso, né? Peguei, liguei para ela, falei, bem, aconteceu uma tragédia. Ela falou, já sei, você estragou o aparelho da Dona Maria do Rosário. Eu falei, estraguei, bem. Ela falou, não, eu falei, você fica tranquila, que eu vou para São Paulo e eu vou aprender a consertar aparelho auditivo. E vim aqui para São Paulo, peguei o cometão e vim, né? E fiquei 3 dias aqui fazendo um mestrado em aparelho auditivo. Aprendi a consertar. Já voltei todo empolgado e montei audioservice, né? Consertava aparelhos auditivos. Pronto, montei o laboratório, agora eu conserto aparelho auditivo. E comecei a fazer para Ribeirão Preto, Uberlândia, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, toda a região ali mandava aparelho auditivo para me arrumar. Passou um tempo, as coisas iam bem, a minha esposa perde a representação da marca de aparelhos auditivos que ela tinha. Falei, poxa, e agora? As coisas estavam indo bem, poxa. Bom, aí fui, deixa eu ver o que eu vou fazer. E aí fui atrás de novo e conheci um pouco mais do mercado de aparelhos auditivos e descobri um monte de nuances que eu não tinha percebido ainda. Aí eu falei, não, consegui umas 3 marcas para ela representar, em vez de uma. E pensei, poxa, o que eu faço pela minha esposa, eu posso fazer por outros profissionais. Vou juntar a parte técnica com a minha parte profissional. E fiz isso. Comecei a montar 1, 2, 3, 4, 5 clínicas. Só que eu não tinha experiência nenhuma com administração à distância, né, montar 5 lojas. E foram 5 anos. O que aconteceu? Quebrei.
Tive que voltar a estaca zero, né? Antes de quebrar, né, ficar devendo, né, eu peguei o restinho do dinheiro que sobrou, fechei todas as unidades, inclusive a de Franca, e fui para o fundo da minha casa. Quem me aparece lá? A Santa Maria do Rosário. Ela apareceu de novo, né, na minha vida. Tanto que, quando a gente fez a inauguração do prédio da empresa, convidei ela, a gente fez uma homenagem para ela, porque ela teve uma participação muito importante. E aí ela apareceu lá com o aparelho auditivo estragado de novo. Só que ela falou, ó, dessa vez não tem jeito mais. Eu já fui numa empresa e eu vou falar uma coisa para você. Eu prefiro morar de aluguel do que ficar surdo. Eu vou vender minha casa e vou comprar um aparelho auditivo. Eu falei, nossa senhora, a senhora não vai fazer isso de jeito nenhum. A senhora está doida, dona Maria? Ela falou, não, eu vou fazer. Eu falei, não, a senhora não vai fazer isso, não. A senhora vai fazer o seguinte, só me dá esse aparelho aqui, eu vou mandar para um amigo meu em São Paulo, ver se resolve. E mandei para cá e o cara resolveu. Só que aquele momento de reflexão foi um momento muito importante. Por quê? Naquele momento eu descobri que existia um nicho de mercado que ninguém queria, que era vender aparelho auditivo num preço melhor. Fora isso, eu descobri um monte de falhas que existiam no nosso mercado de aparelhos auditivos. E reinventei a minha plataforma de negócio. Bom, passou-se 3 anos, e a Direito de Ouvir tinha 100 lojas de aparelhos auditivos, esparramadas por todo o Brasil. E a empresa começou a ganhar visibilidade internacional. Começou a aparecer bancos de investimento, querendo saber que empresa é essa, quem que é esse cara? Esse cara é doido ou ele é um gênio? Né? E as pessoas perguntando, comentando, em congressos, enfim. Quando foi no final de 2014, nós fechamos uma fusão com a Amplifon, que é a maior empresa de aparelhos auditivos do mundo, e nos tornamos líderes de mercado a nível global. E essa é a história da Direito de Ouvir. Depois, oportunamente, se sobrar um espacinho, a gente conta a história do meu primeiro milhão, que foi trabalhando com aparelhos celulares, que foi, vamos dizer assim, onde eu consegui todo o dinheiro para começar os meus grandes empreendimentos. Essa é a história da Direito de Ouvir. Obrigada, Frederico. Zé Mário, sua vez. Boa noite a todos. Sou José Mário Ribeiro, presidente da Cheque Express e fundador dela. Falando um pouco de empreendedorismo, das várias facetas que vocês já devem ter ouvido bastante hoje e vão continuar ouvindo amanhã, eu gosto dessa aqui, a arte de transformar ideias em negócios. Muitas ideias surgem, muitas ideias têm fluído de vários lugares, mas colocar isso para funcionar é o grande desafio. Por isso que eu gosto desta frase aqui. Vamos começar contando onde estamos. Vamos falar do fim para o começo. O que é a Cheque Express? É uma empresa de tecnologia e serviços financeiros que atua nestas áreas principais. Crédito, risco, fraude, inteligência de dados, cartões de crédito, redes de transações eletrônicas. Como é que você vê a Cheque Express no dia a dia? A gente começou com maquininhas de consulta de cheque. Então, quando você chega numa loja e diz, vai pagar com cheque, a menina olha para você e fala, deixa que a maquininha preenche. Antes de preencher, essa maquininha liga para nós vamos aos bancos de dados da Serasa, por exemplo, e já dizemos do que é que se trata aquilo. Na parte de inteligência de dados, como exemplo, quando você está sábado de manhã na tua casa, recebe uma ligação de alguém querendo vender cartão de crédito, nós é que fornecemos esses dados para esses bancos te ligarem lá sábado de manhã. Agora vocês já sabem que tem alguém ganhando um pouco de dinheiro com isso, fiquem contentes quando receberem a ligação. Mas nós temos uma base de dados com 196 milhões de pessoas e 25 milhões de empresas, ou seja, toda a população do Brasil, nós sabemos várias coisas a respeito. Isso embasa todos os nossos produtos na área de inteligência de dados. Na área de cartões, a gente destaca um cartão que fizemos há 8 anos para Gol, cartão Gol Voe Fácil, focado na classe C e D, que vendemos passagens para essa população. Pensa no nordestino que vai, dia 24 de junho, São João, passar as férias, as comemorações com a família, e vendemos passagem para ele em 36 vezes com prestações de R$30. Então, tem toda uma esteira de crédito, risco, fraude, para fazer esse tipo de operação. E na área de redes de transações, a gente tem como exemplo o correspondente bancário, que fazemos hoje com o Bradesco, com o Itaú. Correspondente bancário é quando você lembra de pagar uma conta, mais de 4 horas da tarde, o banco fechou,
e aí você lembra que na padaria da esquina você pode pagar essa conta. Ali tem uma maquininha da Cheque Express. Rapidamente, esse é um resumo das coisas que fazemos. Temos mais de 100 produtos aí dentro dessas áreas. Hoje, a empresa está comemorando 15 anos, foi fundada aí no final de 99. Dentro do grupo são mais de 20 empresas diferentes, mas dentro do mesmo nome, vamos dizer assim, com mais de 200 colaboradores diretos, 250 representantes aí por todo o Brasil, e uma rede conectando mais de 50 mil estabelecimentos comerciais conectados à nossa rede, fazendo mais de 1 milhão de transações eletrônicas por dia. A gente faz um destaque aqui também para a parte de ações sociais, onde nós mantemos uma creche, e fizemos agora o Instituto Créditos do Bem, e viemos trazendo isso junto. A empresa tinha 40 funcionários, nós montamos uma creche com 40 funcionários. Hoje, a empresa tem mais de 200, e a semana que vem estamos inaugurando um novo prédio para mais de 300 crianças. Hoje temos 166. Então, um par e passo aí que é importante ressaltar na vida empresarial, na vida de empreendedor. E como destaques, a gente conseguiu aí no ranking, último ranking da revista Info, a gente conseguiu emplacar em um 3º lugar, junto ali com o Itaú, Bradesco, na frente de Santander, Petrobras, olha lá, hoje não é tanta referência, mas Pão de Açúcar e outras tantas aí. E recebemos aí alguns prêmios por isso, várias certificações, alguns marketing best e tal. Esses prêmios são muito bons, levantam a moral da equipe, ficam todos contentes e tal. Então, isso é onde estamos hoje. Como construímos isso? Agora um pouquinho de história. Dentro das, que a gente chama aqui de encruzilhadas da vida, alguns pontos de inflexão, requisitos motivacionais e os fatores de influência. Agora um pouquinho da minha história, rapidamente. Eu sou lá do interior, cidade chamada Tupã, Grande Tupã, e fiz lá, então, o ensino básico. E aqui é que começam as tomadas de decisão. Eu podia ter continuado lá, feito alguma escola local, tendo algum emprego naquela cidade, no comércio, alguma empresa e tudo mais. No entanto, aos 14 anos de idade, eu fui para Bauru, que era uma cidade um pouco maior, fazer um colégio técnico. A motivação aqui, eu tinha uma vocação, eu gostava de eletrônica. Meus pais, professores, davam importância muito grande para isso e me puseram para fora de casa com 14 anos de idade. Vamos lá, para Bauru, eu costumo destacar que, quando eu fui para Bauru, não existia orelhão. Então, a distância Tupã-Bauru era muito maior do que qualquer outra cidade hoje, né? Que você tem celular, fala com teus pais. Em Bauru, eu fiz o Colégio Técnico de Eletrônica, depois a Faculdade de Engenharia. E também podia, como opção, ter ficado lá, no emprego local, no comércio, na indústria, enfim. No entanto, por aptidão, eu vim trabalhar em São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, teve um fato curioso. Eu gostava muito de Bauru. E montei uma pequena empresa lá. Imagina, recém-formado, montando uma empresa. Alguém ia dar serviço? Deram. E a empresa começou a dar certo. No entanto, meu pai chegou lá um dia e disse o seguinte: Zé, você vai para São Paulo. Vai trabalhar lá numa empresa de engenharia. Tem um tio meu que está arrumando emprego lá para você. E você vai para lá. E eu argumentando ali com meu pai, embaixo de uma árvore, e ele dizendo, não, você tem que ir. Eu digo aqui, mas aqui está bom. Tá. Ele diz o seguinte, Zé, é lá que os homens soltam os foguetes. Aqui a gente só escuta o barulho. Você entendeu? Falei, entendi. Arrumei a mala, vim embora para São Paulo. E aqui chegando, eu tinha um certo receio de dizer, puxa, eu não conheço ninguém lá em São Paulo, né? Mas o pior foi que eu descobri que ninguém me conhecia. Era muito pior do que não conhecer alguém aqui. E aqui dentro de São Paulo também tive um bom emprego. Podia ter continuado aqui com especializações, seguir alguma vida acadêmica e tal. No entanto, eu fui para trabalhar na Comgás, depois no metrô de São Paulo, fazendo aqui uma carreira executiva. E aqui podia ter ficado também, porém, com 30 anos, com uma boa dose de disposição para o risco, eu me tornei empresário. E aqui um dos fatores de influência é a família. Eu não tinha filhos, eu tinha uma mulher, era funcionária pública, procuradora, e aqui é que a coisa pega. Como é que você toma essa decisão? Tinha um bom salário,
E se tua mulher não te ajudar nessa hora, como é que você vai ser empreendedor? O que é ser empreendedor? É ficar 5 anos sem levar um tostão de dinheiro para casa? É viver com o salário da tua mulher? É falar para a tua mulher que você precisa de dinheiro para pagar o salário da secretária? Ou seja, para ser empreendedor casado, a mulher precisa topar, a mulher precisa participar. Senão, a coisa não acontece. Muito bem, aos 30 anos, eu montei minha primeira empresa na área de engenharia. Depois tive uma outra em participação com um grupo português e tal. Mas, pulando essa parte, vamos chegar na Cheque Express. O modelo de negócio que foi montado foi o seguinte: um provedor de conteúdo, uma plataforma tecnológica, e embaixo uma rede de estabelecimentos. Uma rede de estabelecimentos comerciais conectados através de maquininhas, internet ou qualquer coisa com a gente. Na nossa plataforma é um provedor de conteúdo. Assim, a gente colocou a Serasa em cima e conectou as lojas mostrando consulta de cheque. Replicando esse modelo, então, Serasa em cima, consulta de crédito embaixo, montamos a Cheque Express. Colocando operadoras de telefonia em cima, vendendo recarga de celular lá embaixo. Montamos uma outra empresa, a Rede Mais Fácil. Colocando o Bradesco em cima, plataforma Lignet, colocamos pagamentos, recebimento de contas embaixo. Colocando a Gol de um lado, colocamos o cartão, vendendo as passagens, como eu já falei. E assim foram sendo feitos mais negócios. Colocando alguns bancos em cima, montamos a WideTech com suíte de pagamento, colocamos recursos financeiros de um lado, antecipação de recebíveis com a Vimex do outro, colocando agora o PagShop como uma rede de adquirência, concorrendo aí com a Cielo, com a Redcar, colocando a própria Cheque Express e mais alguns, constituímos aqueles bancos de dados montando a Data Miner, e assim foram mais negócios, a Proc Service fazendo crédito consignado, a Decidir fazendo esteiras de crédito, uma rede de franquias esse Sinal Verde, e assim foi embora. Hexacard e outras coisas foram sendo montadas, como Ingresso Fácil, Cartório Net, Proxcard, e aí deu tudo errado, essas aí. As primeiras deram certo, mas essas outras não. Aqui começa um aprendizado. Nem tudo que você faz dá certo. Parecia que estava bom aquele ritmo, né? Tudo que você faz dá certo? Não. Boa parte deu errado e a gente destaca algumas aqui. Empreendedorismo nos negócios. Como mensagem, a gente deixa aqui o seguinte. Um caminho natural, você sai lá de estudante, passa a ser empregado, executivo, consultor, e vai terminar lá aposentado. Este é um caminho natural. Você pode se tornar um profissional liberal, passar por um microempresário, ser um empreendedor, empresário, volta consultor, e assim vai. Qualquer caminho desses que você seguir, você está bem. Empreender não é só montar empresa. Você pode empreender em qualquer um desses ramos. Você pode empreender sendo professor, sendo catedrático, você pode empreender sendo profissional liberal, várias formas. É o que eu chamo aí de metrô profissional. A minha carreira foi mais ou menos assim: estudante, empregado, executivo, empreendedor e empresário. A primeira regra básica é o que fazer, para que serve e como. Se você pensa em montar um negócio e não tiver resposta para essas 3 perguntinhas básicas, começa não acontecendo. Qualquer coisa que você fizer tem que responder essas 3 perguntinhas. Um outro propósito do empreendimento que diferencia o empresário, empreendedor, é você monta negócio para gerar caixa, traz dinheiro para casa, e também monta negócios para fazer uma geração de ativos. Ativo é aquilo que você pode vender, você pode comercializar depois. 5 pilares do negócio. Não tem mais que isso. Você precisa ter um produto, uma estratégia bem definida, vender, entregar e ter uma gestão financeira. Não precisa inventar muita coisa, não. Basicamente é isso que você precisa dentro de uma empresa.
algumas disposições mentais. Para ser empreendedor, precisa ter disposição para risco, troca rápida de emoções, decisões solitárias, percepção apurada de jogo, dentre várias outras. A gente destaca essas disposições mentais. E você, como empreendedor, por final, tem que levar em conta várias dimensões. Cuidar da tua vida como um todo, não só da tua empresa, prestar atenção nesse ciclo que é o empreendimento da vida. Esse é você que manda, é você que toca. Então, essa é a conclusão que temos aqui, deixando, então, o nosso recado de empreendedorismo, definir claramente o que, para quê, como fazer, o perfil do empreendedor, as disposições mentais, entender que os erros são diferentes de fracasso. Erros são apenas etapas do sucesso. Pensar na geração de ativos, não só na geração de caixa. Lembre-se dos 5 pilares, as 12 dimensões, e não se esqueça, vá fazendo bem pelo caminho. É isso. Obrigada, Zé Mário. Eu só vou aproveitar que o Zé Mário falou que teve todo o apoio da mulher dele. O contrário também é verdadeiro, gente. Quando é a mulher empreendendo, também a gente precisa de todo o apoio dos homens lá, né, para dar aquela força para a gente. Dos dois lados, né? Vamos lá. Albert, com você. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Albert. Eu sou da empresa Supermed, sou o fundador dela. Tenho 27 anos, um pouco jovem. O pessoal até, quando eu vou visitar cliente, fala: você é filho do dono? Eu falo: não, eu mesmo que fundei. Eu comecei nessa vida comecei a trabalhar com 14 anos, ajudando meu pai. Ele era representante comercial na área de produtos hospitalares. Falei: vou dar uma força, porque nunca foi fácil, né? Minha família também nunca foi, é uma família humilde. E eu comecei ajudando ele e me interessei pela área. Falei: vou fazer uma faculdade de comércio exterior para aprender como que funciona importação e exportação nessa área. E com 19 anos eu fundei a empresa. Tinha ajuda dos professores, falei: vou aproveitar e vou abrir. Eu tinha ganhado um carro que na época tinha 10 anos de uso, não era um carro zero. Falei: vou vender o carro e vou abrir a empresa. Fui lá, eu mesmo montei o contrato social, fui na junta, mandaram de volta, eu fui lá de novo, tinha sempre um erro e consegui abrir. Aí fui tirar as licenças, licença de importação, Anvisa, Ministério da Saúde, passo a passo. Aí consegui fazer a minha primeira importação. Chegou lá os produtos, falei assim: agora peguei minha malinha, não tinha mais carro, fui de ônibus. Visitei os clientes de São Paulo, não falava que era o dono, porque poderia até assustar eles, né? Mas fiz um catálogo básico para eles, era uma linha de termômetros para laboratório. Tinha pedido o mínimo, mas eles queriam conhecer, a gente vendia R$50 ali, 50 aqui, e foi fazendo o faturamento. No começo é muito difícil, por quê? Porque você tem que esperar receber, você fatura para ele 20, 30, 40, 60 dias para receber o dinheiro de volta e fazer a importação, que demora uma média de 90 dias mais ou menos. Então foi esse ciclo. E hoje a empresa, a gente deve fechar o ano, a estimativa de R$10 milhões de faturamento. Nós trabalhamos com a linha de termômetros, umidificadores, massageadores. É uma linha para saúde e bem-estar. A gente importa, a gente tem algumas coisas que são fabricadas no Brasil e a gente também exporta para a América Latina, para alguns países. Tá? Teve um momento muito bom assim na nossa caminhada, que foi em 2009. Na verdade, para o país era uma crise, a crise mundial. Minhas vendas caíram assim bruscamente, ninguém queria comprar. Aí eu falei: aí nisso veio a gripe suína. Aí eu falei assim: tem que aproveitar, não estou vendendo nada, não estou faturando nada. Eu falei: o que vai precisar? Aí veio aquele boom de álcool gel. Aí eu fui lá, procurei uma fábrica de álcool gel e de máscaras também cirúrgicas. Falei assim: vamos fazer uma parceria. Peguei e fechei a produção deles, produção mensal, coloquei a minha marca e a gente começou a distribuir. Então eu aproveitei um momento de crise do Brasil, uma gripe suína que também veio junto com a crise, para a gente poder vender, porque não estava vendendo nada, meus produtos parados em estoque, era capaz de a empresa quebrar. Então foi nisso que a gente conseguiu dar um boom e ficar conhecido. A gente chegou no nosso primeiro milhão, que o pessoal costuma falar, de faturamento. E
E nisso eu fui para a China várias vezes para a gente conseguir negociar, para eu poder trazer novos produtos, que acho que é essencial. Todo ano a gente está lançando um produto novo. O cliente gosta de novidade. Você chega sempre com a mesmice lá, o lojista vai falar assim, a mesma coisa, ele compra. Mas se todo ano você tiver uma novidade, alguma coisa, um lançamento, ele acaba gostando e ele acaba comprando novamente com você. Hoje a gente vende para os principais players do mercado, Walmart, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, B2W. E é isso. Eu estou aí para perguntas para vocês. Muito bom, obrigada. Acho que antes da gente começar as perguntas, eu acho que tem alguns pontos do que eles falaram que vale muito a pena a gente prestar atenção, né? O Zé Mário falou em propósito, que eu acho que é uma coisa que está sempre no empreendedorismo. Eu acho que a gente sempre, quando a gente vai empreender, a gente tem que pensar o que nos move, o que vai fazer a gente levantar ali 7 dias por semana no nosso negócio. Acho que isso é muito importante da gente pensar, né? Outro ponto é que dá para ver que os 3 tiveram muito perrengue no começo, gente. Dá para ver que não é uma coisa simples e que isso, eu acho que é o mais legal da gente, quando a gente vê trajetória empreendedora, a gente percebe que a gente passa pelas mesmas coisas. Eu vivo falando a gente, mas é porque eu não sou empreendedora, mas eu serei, gente. Então, eu me ponho no meio, de todo jeito, né? Então, eu queria começar com uma provocação aqui para os 3, porque nosso painel se chama Quem Já Venceu, e eu acho o seguinte, a gente consegue ter a sensação de eu já venci? Ou o lance todo está ali na trajetória? Queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque eu acho que se eu penso na minha carreira, pelo menos, eu não consigo pensar do tipo, eu já venci, cheguei, blá, blá, blá. Não, eu acho que é uma parte do processo. Queria que vocês refletissem um pouco em cima dessa provocação. Eu acho que, pelo menos é a minha visão de mundo, né? A gente nunca acha que já venceu. A gente sempre acha que, nossa, eu acho que eu posso fazer mais alguma coisa, eu acho que, não sei, será que não sabe? Você sempre quer mais. E não é uma sensação ruim, não, de que você é fracassado, não. É que você, não, acho que dá para chegar mais, sabe? Tem mais uma ambição boa, né? Exatamente. E aqui isso que você falou é muito importante para quem decide empreender. É a paixão por aquilo que faz. Eu me apaixonei primeiro pela minha esposa, depois me apaixonei pela profissão dela, e hoje eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço. Então, isso é muito importante, sabe? Se apaixonar, ter uma causa, seja vendendo um prato de comida, ver a pessoa comendo aquilo e a satisfação dela. Esse é o verdadeiro empreendedor, é apaixonar-se, ter uma causa, né? Brigar por aquilo, ver as pessoas felizes e se sentir muito mal quando as pessoas não estão felizes com o seu produto. Eu acho também, ele falou da comida, por exemplo, você quer empreender, eu acho que você quer abrir um restaurantinho lá para começar o teu empreendedorismo. Trabalha 6 meses num restaurante para você pegar a prática, para você aprender. Você quer abrir uma loja de roupa, trabalha numa loja de roupa, numa confecção para você aprender. É de extrema importância você ter uma experiência para você saber como que funciona uma loja. Eu, na verdade, eu não tive isso daí, eu sofri muito. Eu nunca trabalhei em nenhum lugar de carteira assinada, eu trabalhei com meu pai de representante comercial, mas eu senti. No começo, por exemplo, eu fazia tudo, eu era vendas, eu era faturamento, eu era estoque, eu carregava a caixa, e eu fui aprendendo no tapa, né? Fui aprendendo com os meus erros. Zé Mário, você que já está faturando bastante, né? O ano passado foram quanto? 90 milhões? É um bocado, né, gente? Você vê que eu comecei a apresentação, coloquei onde estamos, e não onde já chegamos, né? É onde estamos. A semente do empreendedor, ela fica impregnada. O que te fez levantar para montar a primeira empresa, faturar o primeiro milhão, é a mesma semente que faz você buscar os 10 milhões, é o que faz buscar 100. E a hora que você fatura 100, você fala, mas por que eu não chego a 1 bi? Por quê? Estou me sentindo melhor do que eu estava antes. Ué, mas é a ambição boa. Sem saber nada, bem por aí, bem por aí. Saber nada como nosso amigo ali. Vai lá, faz uma empresa de 10. A hora que você está sabendo mais, você fala, por que eu não posso fazer 100 agora? Claro, estou pensando em 10 por mês já. O desafio é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. E assim a gente vai. E assim, eu estou planejando trabalhar até os 85 anos. Só? Vou parar para fazer o quê? Vai usar aparelho auditivo, viu?
Ó, o Fred vai querer já te vender logo. Já sei onde comprar, principalmente porque ele vai estar usando todos os sistemas de crédito nosso. Com certeza, com certeza, em todas as lojas. Fantástico. Se precisar de massageadores... Aí, pronto. 3 vendedores, gente. Primeiro a gente vende, depois fabrica e depois entrega. Exatamente. Assim. Então, falando um pouco sobre o prazer da trajetória, né? Eu acho que encontrar prazer no dia a dia, nas coisas que te movem ali o tempo todo, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês conseguiram no dia a dia e conseguem ainda? Enfim, de onde vocês tiram essa motivação toda para o dia a dia e vocês conseguem parar e falar, puxa, isso aqui foi muito legal, né? Ter esses momentos de prazer na trajetória de empreendedores. Bom, eu acho assim, cada dia que passa, a gente busca... o bom empreendedor é aquele que, quando não tem problema, se preocupa, né? Quer sempre ter alguma coisa. Por exemplo, eu viajo, quando eu chego, me fala tudo o que aconteceu. Quero ouvir tudo, né? E às vezes fala, não tem problema, não. Então, alguma coisa está errada. Tem que ter alguma coisa que não deu certo, né? E sempre acontece. E a gente vive em função disso. De sempre estar buscando melhorias. E outra coisa, o bom empreendedor é aquele que consegue... Eu, às vezes, passo na recepção, o telefone está tocando, eu falo, não atende não, eu que vou atender esse. Então, você perceber o seu negócio, viver o seu negócio, andar na empresa. Eu gosto quando as pessoas vão visitar a empresa, porque eu sou obrigado a andar em todos os departamentos. Aí eu vejo vidro sujo, eu vejo que a roupa não está legal. Então, é interessante. Porque, às vezes, no dia a dia, depois que a empresa cresce, não dá mais para você fazer isso. Conversar com todo mundo, cumprimentar todo mundo. Então é o dia que eu cumprimento todo mundo, que eu vejo todo mundo. Eu sinto a mesma emoção até hoje, 8 anos, quando chega um produto novo. Eu testo ele antes, vem a amostra, eu falo, ó, chegou a importação do massageador tal. Aí eu falo, pô, vamos... É como se fosse o primeiro. Eu tenho essa emoção até hoje, acho que isso vale a pena. O resumo disso é uma palavrinha bem simples, é paixão. É paixão pelo que faz. É o que faz você levantar cedo, é o que faz você pensar o tempo todo na tua empresa, final de semana. E é um negócio tão prazeroso você pensar um produto novo. Às vezes você acorda de madrugada e não quer dormir mais, mas não por insônia, porque você quer botar aquilo num papel, quer escrever e tal. Então, acho que a paixão é um traço comum em todos os empreendedores, todos os empresários. Pessoal, vamos lá, perguntas. Ele não deve achar que ele é o melhor do mundo. As coisas começam a dar certo, você tem uma grande tendência a achar que tudo que você põe a mão, poder de Midas, né? Tudo que você põe a mão vai dar certo. Você viram ali no meu quadro um monte de empresas que eu montei que não deram certo. Dentro de cada empresa tem um monte de produtos que não deram certo. Se for listar isso aqui, a gente fica até amanhã. Tem muita coisa. Então, eu acho que um dos traços que você não pode ter é a soberba, é achar que você é mais que Deus ali, pode fazer tudo acontecer. Isso faz você desviar a tua atenção, faz você não ir lá no chão da fábrica da tua empresa, visitar ela todo dia. Você começa a se distanciar da tua equipe, distanciar dos teus clientes, a hora que você acha que está com a bola toda. Acho que esse tem várias, mas esse é um traço importante. Ali naquele ponto, o principal foi falta de foco? Ou foi falta de estudar mercado? O que foi o principal erro que você cometeu ali quando tinha todos... Inexperiência, né? E falta de profissionalismo. Hoje eu busco muito profissionalismo, o apoio de... o empreendedor, ele quer fazer tudo. E às vezes quer estar com tudo na mão. E a gente tem que entender que existem pessoas capacitadas para te ajudar. Se a minha empresa cresceu, se ela cresce hoje mais ainda, é porque tem pessoas lá que são capazes de trabalhar no marketing, são capazes de trabalhar no financeiro, na área comercial, enfim, em todos os departamentos da empresa. E isso que ele falou é muito importante. Não deixar o sucesso subir para a cabeça. O empreendedor, ele tem que ser um líder e ele tem que dar exemplo. Eu tenho algumas construções e eu cheguei um dia numa obra e estava começando a chover e eu tinha um caminhão de concreto para descarregar para encher uma laje.
E aí o cara me ligou, falou, começou a chover, o concreto já está no caminhão, eu preciso tirar o concreto do caminhão. Eu falei, não, você pode descer para a obra que eu estou indo para lá. E a hora que eu cheguei lá, ele já estava parado na porta da obra, e os funcionários estavam todos debaixo de um coberto lá, de um encerado, como diz assim, né, lá em Minas, um encerado lá, e o caminhão na porta. Eu não falei nada, sabe o que eu fiz? Fui lá, tirei minha gravata, tirei o casaco, tirei o sapato, fui lá, peguei o carrinho de mão, coloquei do lado do caminhão e falei, pode encher. E aí, dali um pouquinho, veio todo mundo. Né? Ô, doutor, o negócio do senhor é na caneta. Eu falei, não, não é não. É não, porque o caminhão de concreto está aí, ó, tem um punhado de gente. Né? Então, a gente tem que ir pelo exemplo. E eu tenho certeza que muitos falaram assim, poxa, se o cara, né, que não precisa, né, no fiel da palavra, assim, não precisa estar fazendo, nós não vamos fazer. Né? E eu tenho certeza que muita gente, naquele dia, parou para refletir um punhado de coisa. Quer complementar, Albert? Eu faço a minha palavra deles. Já. Então, beleza. Próxima pergunta. Obrigado. Boa noite, meu nome é Felipe. Queria falar com vocês assim, falaram muito de decisões solitárias, de perseverança, de insistência nas ideias, desde o começo, dando certo ou não. Hoje a gente vive um mercado que você começa uma ideia, hoje você tem aceleradoras, você tem uma série de incubadoras que você pode trabalhar, e você se encontra no momento que você assim, vende uma parte da minha empresa por um valor menor do grande porcentagem, visto diretamente na minha ideia. Até onde vai esse feeling? Até onde eu vou quebrar a cabeça? Existe um momento que vocês aprenderam assim, olha, chega uma hora que eu preciso buscar uma parceria, realmente preciso abrir o horizonte e falar, ó, prefiro vender 40%, 50% da minha empresa agora e depois tentar comprar na volta. Existe esse ponto? Existe, irmão? Não, é na cabeçada mesmo e vamos aí. Quando eu comecei a minha empresa, não tinha muito capital. Hoje, se me oferecessem uma parceria no começo, eu acho que me ajudaria muito. Porque eu dependia do capital que eu vendia, tinha que esperar receber para poder importar de novo e poder vender de novo. Então, fica muitos meses parados. Acho que se você tivesse um investidor que pudesse entrar com capital, acho que valia a pena. Acho que vale a pena porque você vai começar com um capital maior e você vai ter um poder de barganha muito maior. Eu mostrei um quadro aqui daqueles 5 pilares. Né? Você precisa ter aquelas 5 competências da empresa. Pode ser tamanho que for. É importante você buscar essas competências, ou em funcionários, ou, dependendo do tamanho da empresa, fora dela. É muito comum você ver sociedades de iguais. Juntam 2 caras com ideias brilhantes e montam uma empresa. Quebra. Precisa ter gente velha na empresa, precisa ter gente nova, principalmente no Brasil, com a questão regulatória, problemas trabalhistas, fiscais e tal. Se você não tiver apoio, quantas empresas eu vejo uma judiação, quebram por questões legais, não cumprimento de regras, recebe um fiscal na empresa, fecha tuas portas do dia para a noite, principalmente com questões, às vezes, ambientais e tudo mais. Ou fiscais corruptos e tudo. Como é que você enfrenta isso? Então, ter gente mais velha dentro da empresa, na parte de gestão, por exemplo, é uma boa. E dependendo do tamanho dela, o grande problema é quando você vai dobrar a empresa, dobrar o cabo da Boa Esperança, que é os 10 milhões, onde está o nosso amigo aqui. Esse é o bicho. Por quê? Você está com uma empresa que só tem uma pessoa para fazer cada coisa. Então, quando você dobra de 10 milhões, quer ver o dia a dia que acontece? Você sai da agência bancária aqui da esquina e passa para a plataforma. Sabe o que é plataforma? É um lugar que você não vai, o gerente que vem. O gerente vem na tua empresa, quem recebe ele? Quem vai receber o gerente? Não é, porque você tem lá um financeiro que é um tesoureiro, é pagador de conta. Você fala, pô, não é essa pessoa que vai receber. Esse é o pior, é quando você chega ali nos 80 funcionários. Né? Você não tem substituto, você tem que trabalhar que nem um louco. Depois que passa de 80, a empresa começa a andar. O outro cabo da Boa Esperança é o dos 100 milhões. Aí começa a pensar em vender um pedaço, em ter mais dinheiro para acelerar os teus negócios. Então, são momentos muito diferentes. Ter um fundo no começo pode te ajudar muito nas questões estratégicas, mas pode te botar uma carga de pressão que você não aguenta como empreendedor. Ter uma empresa de 10 para 100 milhões é uma fase interessante. O problema é arrumar fundo para essa área. Tá?
Você tem fundos para startup e fundos para empresas grandes. Alguns querem pegar empresas de 300 milhões para transformar em 1 bilhão, e outros querem pegar empresas de 3, 4 milhões para transformar em 50. Essa faixa de 20, 30 milhões de faturamento é uma desgraça, ninguém quer, ninguém quer. Então você diz, tá bom, se ninguém quer, eu vou sozinho. E a hora que você chega no 100 que eles querem, você fala, se eu vim até aqui sozinho, agora eu vou sozinho também. Eu não quero mais saber desses caras. Né? Eu fiz uma fusão, vendi uma parte da minha empresa, e justamente nesse momento que a gente fala, poxa, peraí, você precisa de um profissionalismo muito, muito grande para gerir um negócio desse tamanho. E a parceria que a gente fez trouxe todo esse profissionalismo, esse know-how que a gente, né, adquiriu, e aquele negócio. Nós poderíamos continuar crescendo, poderíamos continuar sozinhos, com certeza, mas com um parceiro muito maior. Eu vou dizer para vocês, a minha metade, hoje vale 10 vezes mais do que valia lá atrás. Né? Então, assim, pensar grande, pensar fora do quadrado, analisar todas as possibilidades, porque nem sempre uma venda de empresa é um bom negócio, e nem sempre empresas estão sendo vendidas porque elas estão quebrando. Pelo contrário, é porque ela está crescendo e estão enxergando esse potencial de desenvolvimento. E quando você fala de vender um negócio, é sempre uma análise de futuro. A empresa está sendo comprada não pelo que ela está produzindo hoje, mas pela capacidade de gerar valor que ela tem para os próximos 5, 6, 10, 15, 20 anos. Né? Deixa eu complementar uma coisa nesse raciocínio do Frederico. Não esqueça que você montou a tua empresa sozinho, e quando você põe um fundo de sócio, você passa a ser empregado. Esse é um contraste absurdo. Quando o cara chega na tua empresa, coloca um moleque lá que acabou de sair da faculdade, que sabe fazer gráfico pra caramba, chega lá, o moleque diz para você, você está trabalhando errado, seu Frederico, porque o teu EBITDA está computando... Espera um pouco, cara. Como é que é isso? Não, ele é o representante do sócio majoritário, ou mesmo de um dos sócios. dos grupo, sócios. Né? Esse a recomendação que eu tenho para alguns amigos é: o dia que você vender a tua empresa, você vende 100% e cai fora. Não fica lá. Não fica dentro da tua empresa. Vai embora. Eu sou CEO e sou sócio. Né? Então, assim, é aquele negócio. Quando você vai fazer uma fusão, você tem que ter um contrato e uma empresa para te dar assessoria para fazer esse contrato, para que você não sofra depois e às vezes não se sinta tão empregado assim, porque eu não me sinto tão empregado, não. Agora, mas quando eu vou abastecer meu carro, que eu vou viajar, eu tenho que pegar ticket, que eu vou fazer, né? Antes eu não tinha isso, abastecia com meu cartão, né? Pagava a escola da minha filha, não, falava, não, paga hoje na conta da empresa, né? Isso não tem mais. É uma gestão totalmente profissional. Tem budget, tem um punhado de coisa. E eu não falo inglês. E essa gringaiada, gente, vocês me dão um trabalho. Vocês não têm noção. Né? Não falo inglês. A coitada da Lila, às vezes, traduz as coisas. A gente estava fazendo a fusão, o cara falou assim, o CEO da empresa lá sentou no almoço, e ele parou o almoço e falou, porque a minha equipe esteve no Brasil e encontrou no Brasil uma pequena Amplifon. Falei, poxa, rapaz, eu também dei uma andada aí no Milão, fui em Roma, e eu descobri que aqui também tem uma grande direito de ouvir, viu? A Lila falava assim para mim, eu traduzo. Eu falei, traduz, ué, não fica com vergonha não, traduz, ué. Então é isso, né? Quando a gente vai fazer um negócio de venda de uma parte do empreendimento, a gente tem que ter noção de tudo isso, que você vai virar meio que empregado. Mas só que é o seguinte, o negócio tem possibilidades de crescer gigantescamente bem. Se você falar assim, a Credit Card quer comprar metade do seu negócio, você fala, poxa, cara, você não vai nem pensar? Vou. Gente, já me mostraram todas as plaquinhas ali. Eu vou fazer uma última pergunta, porque o debate está bom. Então, vai lá. É a última, galera. Para o meu amigo ali. Flávio, como é que você faz análise de um negócio ruim, daqueles que quebraram? Qual é o momento de dar o corte e desapegar? Porque o desapegar que é o difícil de um negócio que não deu tão certo. Para o Zé Mário, né? Rapaz, é muito difícil você enxergar, porque um dos contrastes que foi destacado aqui do empreendedor é a persistência. Até que horas você vai persistir num produto, até que horas vai persistir num negócio, né? Não tem regra. Isso é feeling,
de negócio, é entender, obviamente olhando para os números, para as coisas, como é que elas estão acontecendo, mas aquilo você tem que estar ali no dia a dia, sentir que o negócio não vai dar certo, ou às vezes ele está no momento errado. Tá? Eu já fiz negócios que eu estou ressuscitando hoje, porque eu lancei a data errada. Era um produto avançado para a época, ou eu não tinha estrutura, já lancei produto errado, que nós estamos relançando agora, como um negócio de cobrança, por exemplo. Por que pode dar errado um negócio de cobrança? Deu. Até hoje eu não sei por quê, mas deu tudo errado. Eu contratei uns caras que entendiam tudo daquilo, comprei um software, coisa que eu não costumo fazer, que a gente sempre desenvolve dentro de casa, fiz tudo o que tinha que ser feito. Deu tudo errado. Estamos reeditando agora. Agora vai dar certo? Agora vai. Tenho certeza. E outra coisa, quando der certo, todo mundo vai bater palma para você, mas quando der errado, vão vir com um caminhão de coisas na sua cabeça. E assim, às vezes a gente entra num negócio, quando eu mexia com o celular, a companhia me convidou para distribuir cartões. Eu tinha vendido tanto celular na cidade que faltou cartão. Ele falou, você não quer distribuir cartões? E aí eles dividiram o estado de São Paulo em algumas regionais e me chamaram lá para vender cartão pré-pago, né? Cartãozinho pré-pago. E eu preenchi uma ficha e fui para lá. Tinha acabado de comprar um carro novo, e sem dinheiro, né? Gastado quase todo o dinheiro com o carro. Cheguei lá, estacionei o carro no hotel, desci, cheguei lá, só tinha velho, só gente mais velha. Falei, puxa, acho que eu estou no lugar errado, né? Já era premonição, estava vendendo aparelho auditivo. Né? Aí, cheguei lá, né? E aí o cara falou assim para mim, mas você veio fazer o quê aqui? Eu tinha 24 anos de idade. Ele falou, não, eu vim para uma entrevista aí, disse que vai ter um negócio para distribuir cartão. Ele falou, não, mas tem que ter faculdade, você é um rapaz muito novo. Eu falei, não, mas eu vim. Aí tinha uma entrevista, e eu tinha preenchido uma ficha, e eu não vi lá que tinha uma formação. E eu não tinha formação na época, né? Não tinha faculdade nenhuma, eu estou formado em Direito. Aí eu falei, já estou aqui mesmo, eu vou para essa entrevista. Aí entrei na psicóloga, já começou a fazer um monte de entrevista, e perguntando. Aí ela virou para mim e falou assim, mas eu não vi aqui na ficha do senhor, o senhor é formado em quê? Aí eu peguei e falei para ela assim, eu não vou mentir para a senhora, não, eu sou formado, eu sou pós-graduado, eu tenho mestrado e vou começar o doutorado da semana que vem. Ela falou, nossa, mas em que? Um rapaz tão novo assim? Eu falei, na escola da vida. Aí comecei a contar a minha história para ela, que com 14 anos eu vendia galinha, que eu vendia, entreguei panfleto no semáforo, fui contando. Ela falou, nossa, tem um punhado de cara que eu entrevistei aí que não tem essa bagagem, se depender de mim, você está dentro. E fiquei lá fora, né? Falei, nossa, eu sou doido, como é que eu falo isso para a mulher, né? E aí, saí lá de fora, dentro um pouquinho, ela chega, e eu fiquei radiante. Falei, nossa senhora, arrebentei a boca do balão. Ela falou, você foi selecionado. Aí, no outro dia, eles iam passar as metas, né, de quanto que você tinha que comprar. E aí, a velharada estava tudo lá, um monte de gente aposentada, aqueles caras tudo velho já, né? Aí, eu lá no meio, né, radiante, esperando, dali um pouquinho o cara começa. Fulano de tal, região de Ribeirão Preto, 800 mil reais. O senhor compõe na quarta-feira? O velho levantou na hora, componho. Eu não tinha esse dinheiro, eu nem sonhava o que era isso, né? E aí, quando foi no outro, o fulano de tal, região da Baixada Santista, 900 mil reais, o senhor compõe na quarta-feira? O cara compõe. Eu falei, meu Deus do céu, enrolei a vida, né? Aí chegou a minha vez, São Frederico, região de Franca, Batatais, Brodowski, Jardinópolis, o senhor compõe na quarta-feira? Eu componho. Isso que ele falou um negócio da mulher, a gente liga para a mulher da gente, né? Bem, você não sabe o que eu fiz, né? Mas você é doido. E se a gente for escutar também muita mulher da gente não empreende, viu? Nem se for escutar o homem também. É isso aí, ó. Não com essa, não. Isso é verdade. Pai, mãe, se você escutar, você não empreende. Aí eu fui para Franca, a gente saí tão desorientado que em vez de pegar para Franca, eu peguei para Indaiatuba. E aí, quando eu cheguei em Franca, eu falei para minha mulher, você é doido, como é que você me faz uma coisa dessa? Onde você vai arrumar? Eu falei, não, bem, segunda-feira eu vejo o que eu faço. Aí liguei para um amigo meu que trabalhava na Souza Cruz, falei, cara, como é que eu faço? Ele falou, rapaz, você é doido, você fala uma coisa dessa pro cara. Eu falei, pois é, mas... Aí começamos a tomar cerveja, ele falou, não, mas eu distribuo cigarro, e é os lugares onde você vai vender cartão. É banca de jornal, é banca de revista, casa lotérica, enfim, né? Era só o cartão físico, né? Falei, cara, eu vou ser segunda-feira. E fui com ele
para distribuir o cigarro. Quando chegou no final do dia, eu vi a logística que ele fazia, gente, que loucura. Ele visitava 200 pontos de venda num dia. Aí eu peguei e falei, peraí, rapaz, eu arrumei o dinheiro. Falei para ele. Falei, Marquinhos, arrumei o dinheiro. Ele falou, mas como? Ninguém te ligou. Eu falei, arrumei o dinheiro, fica tranquilo que eu arrumei o dinheiro. Depois eu te conto. Aí cheguei em casa, né? Bem, arrumei o dinheiro. Ela falou, o que é que você fez? Eu falei, não, bem, fica tranquilo aí que eu não fiz ainda não, vou fazer. Aí peguei e fui lá na loja onde tinha comprado o carro. Falei para o cara, quanto você paga nesse carro? Tinha acabado de pagar 24 mil. Ele falou que pagava só 20. Falei, tá bom, o carro é seu, fica com ele. Peguei os 20 mil e fui para a minha atitude empreendedora. Né? Peguei lá no caixa da empresa mais uns 10 mil e falei, eu vou depositar na conta da companhia, vou ver o que acontece. Quando foi na quarta-feira, eu mandei os 34 mil na conta da companhia. Aí a moça me ligou, na época era fax, ela me ligou, Sr. Frederico, o senhor passou aqui, o fax deve ter dado algum problema, veio só um comprovante de 34 mil. Eu falei, não, mas é só esses 34 mil. Ela falou, não, mas é 800 mil a meta do senhor, não é isso. Eu falei, não, moça, mas é só isso, eu não vou tirar meu dinheiro da aplicação, mas direito nenhum. Aí é aquela mentiraiada que a gente conta, né? Olha, mas nem que o capeta berra, eu vou tirar meu dinheiro da aplicação. Você imagina ficar com esse tanto de cartão aqui, se me entra um ladrão aqui, me rouba isso. Ela falou, mas não pode. Eu falei, então vocês estão desistindo de mim, eu não vou desistir de vocês, não. Aí me liga o gerente, né? Fala, então você vai vender? Eu falei, não, eu vou vender, você pode ficar tranquilo que eu vou vender. Você me manda os cartão. E nesse meio tempo, enquanto ele não mandava os cartão, os 34 mil de cartão, eu fui lá, contratei os motoqueiros, peguei a lista do cara da Souza Cruz. Falei, vocês vão fazer assim, vocês não vão vender nada para ninguém. Vocês vão largar de consignação nos pontos de venda, vão colocar o material de marketing, amanhã vocês vão passar para ver se o negócio, né, fluiu. Gente, chegou os cartões e eu fiz isso um mês. 30 dias, todo santo dia eles rodavam os pontos de venda. Chegava cartão, distribuía. A companhia TES, na época, contratou até um motoqueiro para trazer os cartões para Franca. Né? Todo dia vinha um motoqueiro. Final das contas, quando chegou no último dia, faltava 90 mil reais para depositar, e eu só tinha posto 34 mil reais no negócio. Eu falei, gente, não vai dar. Chamei os motoqueiros, falei, se vocês não depositar o dinheiro, se nós não depositarmos 90 mil hoje à tarde na conta, nós vamos perder o negócio. Mas todo mundo desempregado, eu, você, todo mundo. Aí os caras pegaram e saíram igual doido. Daí um pouquinho me liga o cara lá. Vamos lá, a Ana tá me olhando. O cara lá de Batatais, gente. E o cara não chegava, né? Por fim, nós conseguimos depositar os 90 mil reais. O grande milagre era o seguinte, que se eu tivesse o dinheiro naquele dia, eu não teria conseguido montar o meu. O negócio não tinha dado certo. E o negócio girou os 30 mil reais no mês, todo dia, ainda tinha dinheiro nos pontos de venda. Eu ganhei, no primeiro ano, R$1 milhão. Muito bom. Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês três. Valeu.